Então vamos lá. No vídeo anterior eu falei para vocês que para fazer o elemento bibliométrico ser lido, né, pelo RStudio, a gente precisa de arquivos no formato .bib, né, que é o bibtex, que são esses arquivos aqui. Então, quando a gente fez o bibliométrico, né, para a disciplina, nós trabalhamos com duas bases de dados, a Scopus, né, e a Web of Science. Quando você vai lá na base de dados e exporta os arquivos, aí você tem que colocar lá que quer exportar todos os dados no formato bibtex, ó, que é um formato de documento. O que esse formato faz? Ele traz todos os metadados do arquivo, né, no caso dos artigos, incluindo palavra-chave, resumo, né, método, dependendo do que o autor colocou como metadado. E você consegue trabalhar esses metadados de uma forma mais consistente, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma pasta com os dados bibliométricos, tanto da Scopus como da Web of Science, né? E vou começar a trabalhar com eles dentro do programa, né? Como é que a gente faz isso? Aí agora a gente vai lá para o RStudio. A gente instalou o Bibliometrics no RStudio, né? E aí a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um projeto nele para conseguir trazer esses arquivos para cá, né? Então eu venho aqui, ó, em arquivos, né? Novo projeto. E aí ele vai criar um novo projeto para a gente. Para a gente trabalhar com os arquivos .bib, a gente precisa ir lá na pasta onde eles estão. O RStudio ele é muito sincero, né? Sensível. Então, se você não conseguir colocar os arquivos na mesma pasta, ele não entende que esses arquivos estão lá e não consegue trabalhar com eles. Então, já que a pasta já existe, né, eu já criei essa pasta, eu venho aqui, ó, diretórios existentes. Aí eu venho aqui, e aí ele vai perguntar onde é que está os arquivos que eu quero trabalhar. Então, boto em browser, né, para procurar, e venho aqui na minha área de trabalho, e coloco aqui, ó, dados bibliométricos. Open. E criar projeto. O que ele vai fazer para mim? Ele vai criar um projeto onde os meus arquivos, ó, estão todos aqui, certo? Qual é o próximo passo depois disso? A gente colocou os arquivos, né? Então a gente vai habilitar a estrutura bibliométrica. Como é que a gente faz isso? Vai lá nos pacotes, nos packages, né? E coloca aqui, ó. Só é clicar aqui nessa caixinha, Bibliometrics, e aí ele vai entrar aqui, ó. E aí você vai ver ele trabalhando. Ele ficar com essa barra aqui, significa que ele está pronto para os comandos que a gente vai precisar dar. E o Bibliometrics Data. Pronto. Fazendo isso, a gente trouxe os arquivos, né, que estão aqui na parte de Files, né, do Scopus e do Web of Science. E nós trabalhamos com os pacotes Bibliometrics e Bibliometrics Data, que são os principais. Depois disso, a gente vai ter que criar o que o RStudio chama de script, que é um conjunto de comandos que a gente precisa dar para fazer com que esses arquivos sejam lidos, juntados, que você consiga retirar todos os arquivos que são duplicados, né, ou boa parte deles, dependendo da forma como os metadados estão colocados, né. E para isso, o que a gente precisa fazer? Criar um script do RStudio, né? A gente cria aqui, ó, arquivo, new file, né? R-script, ou então você pode usar as teclas atalhos Ctrl Shift N. Criou, você vai ter um documento aberto, outra janelinha aqui, né, do lado esquerdo, que você pode colocar comandos nessa janelinha. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? É pensar nos comandos que a gente precisa. A primeira coisa é trazer esses arquivos, né, ou os metadados dele, para dentro do ambiente. Ó, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que está aqui, ambiente vazio, né? Então a gente precisa primeiro pensar em como trazer esses arquivos. E para conseguir trazê-los, a gente precisa convertê-los em tabelas, porque é assim que o RStudio lê os arquivos, né? E para isso a gente tem comandos específicos. O que foi que eu fiz? Eu criei um conjunto de comandos, né, que eu vou disponibilizar para vocês no formato PDF, para que vocês possam usar, certo? Esses comandos, eles estão até estruturados
quando você usa, né, tudo que você usa aqui de comando, ele fica aqui, ó, na base de histórico. Então, se você tiver alguma dúvida, né, o que está acontecendo, é só você olhar aqui no histórico e ver o que está acontecendo de uma forma geral, né? Que aí você sabe quais são as etapas que você tomou ou fez com esses elementos, né, de ambiente e de comando também, né? Para isso, a gente vai encerrar esse vídeo agora, né? Para não ficar muita informação, e depois a gente vai prosseguir só com os comandos.